Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse vídeo a gente vai entender como que funciona o processo de seleção de carteira e a teoria de Markowitz. O processo de avaliação de carteiras de investimentos vai envolver ali 3 grandes fases de estudos, né? A gente vai primeiro fazer a análise dos títulos que a gente deseja adquirir, né? A gente vai verificar se a gente deseja adquirir um título de renda fixa, um título de renda variável. Se no caso for uma ação, né, a gente vai fazer as análises subjacentes, né, sobre o processo de valuation dessa ação, né, a gente vai encontrar o valor intrínseco dela e verificar e comparar, né, com o preço atual, de forma que a gente tenha ali um ganho por meio dessa diferença, né, ou seja, por outros tipos de indicadores ali que a gente pode avaliar se uma empresa ela vai performar bem ou não no tempo futuro. Depois dessa análise desses títulos, né, a gente faz a análise de carteira, que é basicamente a junção dos títulos que a gente fez a análise em conjunto, né? Então a gente vai fazer o cálculo do retorno, né, da carteira que a gente está obtendo e também do risco, né, dessa carteira, seja de diferentes formas, né, de obtenção desse retorno e desse risco. E por fim a gente tem a parte de seleção da carteira, que basicamente vai ser aquele processo que a gente escolhe a melhor combinação de peso possível dessa seleção de ativos, né? De tal forma que ela atenda às preferências nossas, né? Ou seja, aquelas preferências do investidor. Seja aquele investidor que tem uma aversão ao risco, ou seja, aquele investidor que não tenha tanto aversão ao risco, né? Nesse caso, né, a gente pode utilizar os processos de minimização de risco, né, para selecionar a carteira com menor risco, ou selecionar a carteira com maior retorno esperado, né, que é o processo de maximização do retorno, ou aquele processo em que a gente escolhe a carteira com a melhor risco ajustado, o retorno ajustado ao risco, né, que a gente diz. Bom, aqui a gente vai estar interessado no processo de seleção de carteira, né, o último processo, e a gente vai utilizar o método desenvolvido por Henry Markowitz na década de 50, 60, né, para a escolha desses ativos. Na última aula a gente viu graficamente como que funciona quando a gente combina diversos ativos, né, naquele plano de relação de retorno e risco, né, e o nome desse gráfico gerado a gente chama de conjunto de oportunidades de investimento. Isso é, a gente está montando diferentes portfólios com diferentes combinações de pesos de ativos, né? Então a gente tem um conjunto muito grande de oportunidades para investir. E nesse caso, né, nesse plano, a gente tem que escolher aquele conjunto que melhor atende nossas preferências ou que pelo menos faça sentido na relação de retorno e risco. Então a gente vai verificar como que a gente construiu, né, esse conjunto de oportunidades de investimento. A gente inicia aqui fazendo o carregamento das bibliotecas, né, do Python. A gente vai usar o NumPy, o Pandas, o iFinance, o Plot9 para criar nossos gráficos e o Seaborn aqui também para criar os gráficos. Então a gente vai fazer um display aqui para o data frame que a gente construir tiver um formato percentual, né? Então a gente usa essa opção aqui do Pandas. Vamos capturar as ações, né, para a gente fazer esse conjunto de oportunidade de investimentos. Então a gente pega aqui as ações que vão do período de 2016 até aqui final de 2022 em Start e End. A gente vai selecionar esses ativos aqui, né, que a gente está pegando 4 ativos aqui: Bradesco, Itaúsa, Gerdau e VEG. Daqui basicamente é aquele processo, né, inicial que a gente diz que a gente faz a análise dos títulos, né? E aqui a gente não fez nenhuma análise subjacente, simplesmente selecionamos aleatoriamente, porque aqui a gente está interessado na parte de seleção de carteiras, tá? A gente baixa os dados, né? No caso aqui a gente vai pegar dados mensais do preço desses ativos, então a gente usa aqui a função download do iFinance, passando aqui dentro a lista de assets, né, que a gente construiu, o período de início, o período de fim aqui em Start e End, o interval aqui que vai ser o intervalo, né, que a gente vai pegar os dados, e o one,
MO aqui vai ser basicamente um mês, né? Então a gente está pegando o intervalo mensal. E aqui eu coloco progress igual a false para não aparecer a barra de progresso aqui de captura desses dados. Depois selecionamos aqui a coluna DJ Close, né? Os preços de fechamento ajustado. Salvamos em Data aqui e também colocamos o nome das colunas conforme aqui essa lista. Então a gente calcula aqui os retornos simples, né, usando o método PCT Change aqui, retirando os dados faltantes, né, porque a gente tem o primeiro valor faltante quando a gente calcula a variação percentual. A gente salva aqui em Y para obter o nosso data frame aqui de retornos mensais dos ativos selecionados. Então a gente faz um display aqui para verificar esse data frame. Então a gente tem aqui cada coluna representando o nosso ativo e aqui o nosso índice com a data. Então no primeiro mês aqui, fevereiro de 2016, a gente tem aqui a variação mensal de cada ativo, tá? Então a gente pode comparar aqui ao longo dos meses. Então quando a gente tem todos esses retornos desses ativos, né, então a gente vai poder construir o retorno da nossa carteira e também o desvio padrão da nossa carteira, né? E assim a gente vai poder construir o conjunto de oportunidades. A questão, né, da gente poder construir o conjunto de oportunidades de investimento, né, é que a gente vai ter uma noção de como fazer a seleção de carteiras. Isso é, a gente vai poder identificar a melhor combinação possível de ativos, né, em que a gente obedece às preferências de cada investidor em relação ao risco e retorno esperado, né. Então a gente vai precisar pegar aquela carteira que vai maximizar o grau de satisfação do investidor. E nesse caso, né, a gente tem ali aqueles processos lá que eu já disse, né, de minimização e maximização. Além disso, a gente tem ali a maximização da medida de retorno ajustado ao risco e também a de maximizar a utilidade do investidor, que a gente vai ver aqui. Mas para a gente saber como a gente escolher esses ativos, né, a gente vai precisar saber como construir esse cálculo de maximização e minimização, né, dessas medidas, né. Então isso vai retornar para a gente basicamente a combinação de pesos que vai levar a essa maximização, né, da preferência que a gente deseja. Então vamos ver aqui o gráfico do conjunto de oportunidades, né, construído aqui através da simulação de 25 mil portfólios, né, combinações diferentes com base aqui nos retornos esperados e o desvio padrão dos ativos que a gente capturou, tá? Então a gente faz isso através desse código e a gente constrói aqui ele através desse gráfico. Então vejam que cada ponto aqui representa uma combinação diferente de portfólio, né? Ou seja, tem pesos diferentes para cada ativo, né? Então a gente vai ter portfólios aqui com desvio padrão alto e vamos ter aqui um portfólio com desvio padrão baixo. E aqui a gente vai ter portfólios com retorno esperado baixo e retorno esperado alto. Então o que a gente quer através desse gráfico aqui? A gente quer tomar uma decisão que não seja tão subjetiva, né? De forma que a gente não escolha aquela carteira de forma racional. Isso porque a gente pode pensar no princípio de dominância, né? Quando a gente escolhe combinações de portfólio, né, em que a gente tem ali a possibilidade de ter o mesmo retorno, mas com menor risco, né? Ou seja, é possível que aqui no nosso gráfico a gente tenha aqui carteiras que tenham um retorno esperado igual, né? Se a gente pegar aqui no gráfico o retorno esperado de 0,02, vamos ter aqui várias carteiras com esse tipo de retorno. Entretanto, né, a gente vai ter um desvio padrão aqui maior para algumas carteiras, né? No caso, se a gente pegar esse pontinho aqui, ela tem um desvio padrão aqui de mais ou menos 0,10. Entretanto, o retorno esperado vai ser o mesmo aqui de um desvio padrão no próximo aqui de 0,08, né? E o princípio da dominância diz que se a gente for escolher mais racionalmente, a gente vai escolher aquela que possui menor risco, menor desvio padrão, o que faz sentido, né? A gente não vai escolher aquele que possui o maior risco, né, para o mesmo tanto de retorno esperado, tanto que aquele portfólio que possui o menor risco, o mesmo retorno esperado, certo? E vejam que o que a gente vai estar interessado aqui de fato é a parte que vai contornar aqui a parte esquerda desse conjunto de oportunidades, porque é nela que se encontram as possibilidades de menor desvio padrão,
para maior retorno esperado. Então imagine se a gente pega aqui um retorno esperado aqui embaixo, né, de mais ou menos 0.017 aqui, vai ter o mesmo desvio padrão aqui que uma combinação com retorno esperado de 0.03, né, o que aqui vai ser que vai dizer, né, que não faz sentido no ponto do princípio de dominância. Então é essa parte aqui que a gente vai estar interessado, certo? Um outro ponto, né, sobre isso é que essa parte aí, totalmente à esquerda, né, do conjunto de oportunidades, é o ponto em que os pesos, né, a combinação, traz para a gente a combinação de ativos que possuem correlação baixa ou mesmo negativa. Por isso que a gente vai ter aqui nessa parte à esquerda aqui ativos, ou melhor, portfólios com desvio padrão baixo, certo? E aí vai ter carteiras que são totalmente diversificadas, né? No sentido daquela diversificação que a gente consegue retirar, né, o risco não sistemático. Falando um pouco sobre aquela parte esquerda, né, a gente vai chamar ela de fronteira eficiente, certo? Isso porque, né, a fronteira eficiente ela vai restringir um conjunto de oportunidades para somente poucos títulos, né, no caso nossos portfólios, né. Isso porque, né, como eu disse, o investidor racional ele vai escolher, né, aquela combinação que vai maximizar o retorno esperado para o menor nível possível de risco, né? Ou, em outras palavras, ele vai promover o menor risco para um dado retorno esperado. E nesse caso, né, essas alternativas de investimento vão atender essa orientação, que vai ser basicamente essa fronteira de eficiente, que vai ser chamada também de Markowitz, por Markowitz, né, de eficientes. Então, é isso que a gente quer pelo menos encontrar essa fronteira eficiente de forma que a gente tenha ali uma boa relação de risco e retorno. Então, como que a gente vai obter essas carteiras, né, essa fronteira eficiente? Então, a gente vai obter de duas formas. Isso porque a fronteira eficiente ela vai do ativo de mínima variância até o de máximo retorno, né? Então, a gente vai obter aquele portfólio que possui risco mínimo e máximo retorno. Então, para isso, a gente vai supor, né, que a gente tenha carteiras que não sejam permitidas venda descoberta e nem que a gente faça empréstimo. E a gente vai ter restrições em que a gente tenha a soma das proporções alocadas em cada ativo tem que ser igual a 1, cada ativo tem que ter peso maior ou igual a 0, e em cada problema a gente vai escolher um retorno esperado para o qual vai minimizar o risco ou maximizar o retorno, tá? Então a gente vai primeiro encontrar a carteira de variância mínima, né? Para a gente conseguir marcar um ponto nessa fronteira eficiente, né, que vai ter essa variância mínima, a gente vai encontrar essa carteira de variância mínima, né? Então a gente vai fazer uma minimização do risco, ou seja, a gente vai resolver esse problema de otimização do desvio padrão da carteira, ou seja, a gente vai minimizar aqui o peso para essa equação bem conhecida que é o desvio padrão do nosso portfólio, né? Sujeita aqui aquelas restrições, né? Que o peso, a soma dos pesos vai ser igual a 1, a gente não vai ter vendas de descoberto, né? E aí a gente vai ter que a soma aqui dos pesos ponderando o retorno esperado dos ativos é o retorno esperado do nosso portfólio. Então a gente resolve isso aqui para conseguir encontrar os pesos ótimos que vou configurar no portfólio de variância mínima. Por outro lado, a gente pode encontrar a carteira de máximo retorno, que vai ser aquele ponto máximo da nossa fronteira eficiente, né? Então a gente vai resolver o problema de maximização de retorno, né? Em que a gente maximiza o retorno esperado do nosso portfólio, né? Então a gente vai basicamente encontrar aqui esse valor. E como eu disse, né, os pontos gerados da carteira de variância mínima até a carteira de máximo retorno, ela vai representar aqui a fronteira eficiente do nosso conjunto de oportunidades. Então a gente vai fazer a otimização dessa carteira utilizando a biblioteca Riskfolio, né, que é uma das várias bibliotecas do Python que vai permitir a gente construir ali essas carteiras para a gente e que vai possibilitar a gente ter ali diversas medidas para calcular o retorno esperado, né? Pelo Markowitz, né? A gente tem que o retorno esperado, o risco
conhecido como algoritmo Mean Variance, né, média variância, que a gente utiliza a média amostral para encontrar o retorno esperado e a variância para encontrar o risco, né. No caso, a biblioteca ela vai mostrar para a gente, vai entregar para a gente, né, diferentes medidas para encontrar o retorno esperado e risco, né, de acordo com a literatura. Vai também permitir a gente escolher diversos tipos diferentes de restrições, né, não somente aquela que não permite vendas a descoberto, mas como, por exemplo, permite vendas a descoberto. Vai entregar para a gente gráficos e tabelas também que podemos construir aqui com os resultados da otimização e diversas outras ferramentas, né, que a gente pode encontrar na documentação da biblioteca. Então a gente faz a instalação aqui do RISC-Folio usando o pip install RISC-Folio-lib e a gente faz a importação aqui com o Allies como RP, tá? Então a gente vai começar calculando aqui a carteira de mínima variância. Então primeiro a gente precisa construir o objeto de portfólio, né? E a gente usa aqui o RP na nossa biblioteca e a função portfólio, e dentro aqui a gente coloca o returns, né? O parâmetro returns igual a y, que é o retorno do nossos ativos. Lembrando que aqui tem que estar o índice lá com a data e cada coluna representando o retorno do ativo. Então a gente salva aqui import e a gente vai calcular o portfólio ótimo. Então a gente vai selecionar o método para criar os parâmetros de entrada, né? E como eu disse, a gente está usando lá a teoria de Markowitz, então a gente vai usar aqui a média e a covariância histórica, né? Para estimar aqui o retorno esperado e o desvio padrão, né? E no caso aqui, lembrando que a covariância vai ser a medida com a variância, porque a gente vai, a partir da matriz de covariância, ter a covariância entre os ativos e na diagonal a variância dos próprios ativos, tá? Então a gente usa aqui método me para igual ist e método cov igual a ist. A gente vai criar os inputs pegando aqui a nossa classe port e usar o método assetStats, definindo aqui método me com os valores aqui ist da média, e método cov aqui ist também. Depois disso, criados os inputs, a gente vai estimar o portfólio ótimo, né, definindo aqui os parâmetros. A gente vai escolher model igual a classic, né, que vai ser aquele processo de estimação com os dados históricos do Markowitz. A gente pode escolher BL para o modelo de Black-Litterman ou FM para o modelo de fatores para o retorno esperado. RM aqui a gente vai definir o nosso modelo, MV para Mean Variance, né, que é a medida de risco. A gente vai ter diversas outras medidas de risco, né, que devemos checar na documentação. OBJ aqui, o objetivo, né, da nossa otimização vai ser Mean Risk, né, que vai ser mínimo risco. A gente pode escolher Max Hat, Utility ou Sharp também. O ist aqui é igual a True, né, que vai ser usar os cenários históricos para medidas de risco. RF, a taxa livre de risco, igual a 0. E L aqui igual a 0, que vai ser fator de aversão ao risco último apenas para o objeto utility, né, que a gente vai ver posteriormente. Então a gente vai definir aqui a otimização do nosso portfólio usando aqui a nossa classe port e com o método optimization, e a gente vai colocar todos os parâmetros aqui dentro desse método. A gente salva aqui em W e W vai entregar para a gente os pesos ótimos da carteira que vai minimizar o risco para a gente. Ou seja, a gente vai definir aqui em W, né, se eu usar o atributo T aqui para dar uma fazer a transposta, a gente vai obter aqui o peso, por exemplo, para 18,9% mais ou menos para Bradesco, 0% para Itaúsa, 33% aqui para Gerdau e 47% aqui, 48%, né, para BEG. Então isso aqui vai ser a carteira que vai minimizar o risco para a gente, tá? A gente pode construir a carteira, as carteiras, né, que vão definir a fronteira eficiente. Então a gente precisa definir o número de pontos da fronteira, né, que a gente vai fazer um gráfico para isso. Então definimos aqui 50 carteiras. A gente vai construir a variável da fronteira usando aqui nossa classe port e definindo aqui o método efficient frontier com os parâmetros aqui do modelo, RM, points, RF e ist. E aí a gente faz aqui um display para ver, né, os valores da fronteira eficiente, e cada aqui observação vai representar os pesos desses ativos para cada ponto da fronteira.
para facilitar, a gente pode criar o gráfico. Então a gente define aqui com a função plot frontier, e dentro dela a gente coloca aqui o retorno esperado, a matriz de covariância e os retornos dos ativos que a gente pega aqui do nosso objeto port. Então a gente constrói aqui com o gráfico frontier, né? E um ponto importante que o t-factor aqui vai analisar os valores, tá? Então aqui eu coloco o A12, porque o retorno analisado, desvio padrão analisado, para dados mensais aqui a gente precisa usar o valor de 12, tá? Para o caso de valores diários, aqui seria necessário usar dias úteis, então 252. O resultado aqui vai ser esse gráfico aqui do plano de relação de risco e retorno que a gente já analisou no nosso conjunto de oportunidades. Entretanto, a gente vai ter a nossa fronteira eficiente, ou seja, somente aquelas combinações que fazem sentido a partir do princípio da dominância. Então, a gente tem aqui as carteiras ditas eficientes. Essa estrela aqui vai representar o nosso portfólio construído de mínima variância, e vejam que realmente é o portfólio que possui menos desvio, que tem o menor desvio padrão, né? Aqui no eixo X. Então vejam que aqui o retorno esperado, né, desse ativo é o menor também, porque é aquela relação de risco e retorno, né? Quanto menor o risco, menor o retorno, quanto maior o risco, maior o retorno. E a gente verifica aqui que nesse caso o retorno o portfólio que maximiza o retorno esperado vai ser esse aqui, e a gente já vai ver sobre ele, tá? Então, basicamente aqui esse texto eu falo tudo que eu já disse, né? E a gente vai poder aqui ver também um gráfico de pizza, né, sobre a composição do nosso portfólio de variância mínima, né? Mas basicamente todos aqueles pesos que a gente verificou no DataFrame, entretanto, plotados aqui no gráfico, e a gente só usa aqui a função plotPy, tá? Bom, agora a gente pode calcular a carteira de máximo retorno, tá? E que a única diferença que a gente vai fazer aqui é mudar a função objetivo. Então a gente coloca aqui max hat em vez de min risk. O resto todo a gente permanece o mesmo, né? Porque a gente não vai alterar aqui outras coisas do nosso modelo. Então veja aqui que a gente tem o resultado dos pesos, né? Dos nossos ativos, e que está 100% em Itaúsa. Também fazemos a construção da fronteira eficiente, e vejam que é basicamente a mesma coisa que a gente construiu anteriormente, entretanto aqui que o nosso portfólio, né, nossa estrela, está aqui no retorno máximo, né, da fronteira eficiente. Ou seja, como eu disse, a fronteira eficiente vai vir daqui da carteira de mínima variância até aqui o retorno máximo esperado, tá? A gente tem aqui a composição dessa carteira, e a gente vai ver outro tipo de carteira, que é a carteira de máximo retorno ajustado ao risco, né? Então a gente já entendeu do processo ali de mínima variância e máximo retorno, e a gente vai entender como obter a carteira ótima que a gente tem um máximo retorno ajustado ao risco. Nesse caso, né, a gente fala que retorno ajustado ao risco é aquela medida que vai entregar para a gente cada unidade de risco, né, quanto que a gente recebe de retorno, né? Então a gente vai querer, né, obter aquela relação ótima dessa proposição. Então, se a gente analisar o gráfico que a gente criou anteriormente, né, das fronteiras eficientes, a gente vai ver que os pontos possuem cores diferentes, né? E aqueles pontos com cores amarelas vai ter aquele maior nível de Risk Adjusted Return Ratio, que vai representar nessas carteiras ótimas com melhor risco ajustado e retorno. E nesse caso vai indicar o equilíbrio entre o resultado da carteira eficiente e também o grau de aversão aos riscos do investidor, né? Que vai ser teoricamente ilustrado por uma curva de diferença. E nesse caso, né, a gente pode pegar, por exemplo, esse gráfico aqui. Então, se a gente admitir, né, que uma carteira seja formada, por exemplo, de ativos com risco combinados com ativos livres de risco, né, no caso, títulos governamentais, a gente vai ter que o contorno do conjunto de oportunidades de investimento vai assumir uma forma de linha reta. E essa linha reta ela é chamada de linha de mercado de capitais ou reta de mercado de capitais. Então, basicamente, é uma reta, né, que vai aqui do retorno esperado, em que esse retorno que vai iniciar do retorno livre de risco e vai aqui até Z. E vejam que esse retorno ele vai tangenciar aqui a nossa fronteira, né, o nosso conjunto de oportunidades. É nesse ponto aqui que a gente vai ter a maximização do retorno ajustado ao risco.
E se a gente analisar aqui a nossa carteira de fronteira eficiente, nas nossas carteiras, vamos ver que o ponto amarelo, né, que é o nosso indicador, né, de risco ajustado ao retorno, ele basicamente, né, seria onde que tivesse aqui sendo tangenciado por uma linha teórica, né, se a gente tivesse ela aqui. Então, basicamente, é ela que a gente deseja encontrar. Então, para a gente calcular essa reta, a gente tem aqui a inclinação da reta, né? A gente vai ter que o retorno esperado do nosso portfólio, menos aqui o retorno do ativo livre de risco, dividido pelo desvio padrão do portfólio. E a equação da reta vai ser simplesmente o retorno aqui esperado do portfólio, que vai ser igual ao retorno livre de risco, mais aqui a inclinação, multiplicando aqui o desvio padrão aqui do portfólio, certo? Então, vejam que o numerador aqui da inclinação, né, ela vai ser o retorno em excesso, porque ele vai retirar aqui o retorno do portfólio com o retorno livre de risco, certo? Então, a gente vai querer maximizar essa inclinação para a gente obter essa medida, tá? Sujeito às mesmas restrições de anteriormente. Então, para a gente fazer isso, a gente só seleciona aqui a função objetivo combo Sharp. E no caso aqui eu estou colocando uma taxa livre de risco igual a zero, né? Lembrem-se que a gente precisa colocar a taxa livre de risco aqui. No caso, né, da taxa livre de risco, ela deve ser do mesmo período que a gente analisou aqui os retornos dos ativos, tá? E nesse caso, né, a gente pode ter diferentes tipos de taxa livre de risco, depender de qual indicador a gente vai pegar, tá? Então, se a gente fazer todo o processo que a gente fez anteriormente, né, de calcular a fronteira eficiente e o portfólio, a gente vai encontrar esse gráfico aqui, ó. E veja que é basicamente aquele ponto amarelo, né, que eu disse, que teoricamente seria tangenciado aqui pela reta do mercado de capitais, tá? Então, a gente tem a composição do portfólio aqui. E, por fim, a gente pode obter a última carteira aqui, que é a carteira de máxima utilidade, né? Então, no caso, cada investidor ele vai possuir um nível de aversão ao risco e a gente pensa, né, se a gente conseguir controlar essa aversão ao risco desse investidor. Nesse caso, a solução seria adicionar um peso sobre o valor de risco no processo de maximização. Então, a gente vai resolver esse problema aqui. A gente vai maximizar os pesos para um retorno esperado, menos aqui lambda ponderando φk, né, que é uma função de W. E, basicamente, esse φk aqui vai ser o desvio padrão do portfólio e o peso do risco, né, da aversão ao risco do investidor, vai ser controlado aqui por lambda, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Para controlar esse lambda, a gente vai setar aqui a função objetivo como utility e a gente vai definir aqui L igual a 0,5, né? Então vai ser o fator de aversão ao risco aqui do investidor. Se a gente calcular aqui, a gente vai obter essa combinação de portfólio, né? Se a gente plotar, a gente vai encontrar esse valor aqui do nosso fronteira eficiente, certo? Então, aqui a gente tem um resultado, né? E basicamente, todo esse processo, né, a gente só alterou a função objetivo e no caso, dependendo ali se a gente escolhesse Sharp ou Utility, a gente deveria alterar RF e L, tá? Bom, agora avançando um pouco mais nessa questão do portfólio, né, usando a carteira Riskfolio, a gente vai construir aqui uma carteira de variância mínima para poder criar diversos gráficos que a biblioteca entrega para a gente, né? Então a gente está criando aqui um portfólio que a gente já criou anteriormente, tá? Com um risk aqui na função objetivo. E a gente vai poder plotar diversas séries, né? Então, por exemplo, se a gente usar a função plot series aqui, definindo os parâmetros de retorno, de peso, a gente vai ter aqui um nosso gráfico de retorno acumulado do portfólio que a gente construiu de mínima variância, né? Então a gente tem aqui esses retornos, né, que poderiam ser comparados com o benchmark de forma que a gente analisasse se a gente teve ali um portfólio que teve uma performance boa ou não. Outro gráfico é a gente verificar aqui a contribuição do risco de cada ativo, né, usando o plot risk contribution, né? Então a gente vê a contribuição do risco de cada ativo sobre o risco do nosso portfólio, né? Para a gente saber quais são os ativos que mais são arriscados no nosso portfólio, certo? Outro gráfico que a gente pode construir é um gráfico de histograma usando aqui plot hist, né? Então a gente define aqui essa função
para construir o histograma do nosso portfólio em conjunto aqui com uma reta, ou melhor, uma distribuição normal, né, teórica, e junto aqui de diversas outras medidas, como por exemplo a média aqui do nosso portfólio, o value to risk, né, o C-value to risk, o tail Gini, entre diversas outras medidas aqui, né, que fogem do escopo dessa aula. A gente tem aqui gráficos do drawdown, né, plot drawdown, então a gente verifica aqui de conjunto com o retorno acumulado do período os tempos de maior queda, né, do retorno do nosso portfólio. E em conjunto com esse drawdown a gente tem aqui diversos indicadores aqui junto com esses gráficos. Por fim, a gente pode construir uma tabela aqui, né, que vai retornar para a gente diversas medidas aqui sobre o nosso portfólio também, com a função plot table, tá? Então, a gente só vai precisar definir aqui os retornos, o peso, e aqui o mark vai ser o minimum accepted return, né, que é o retorno mínimo aceito, que vai ser uma medida aqui para a gente comparar, né, se o nosso portfólio está bem ou não, de acordo com os gostos do investidor. Novamente, aqui a gente tem o T-Factor aparecendo para analisar os valores aqui, tá? Então, basicamente é essa a aula. Um abraço a todos e até a próxima.